Por que alguns criminalizam a curiosidade, a experiência de alma e as leis kármicas? Sabemos que o universo se desdobra em 7. Temos 7 dias da semana, 7 planetas da alquimia, temos 7 pecados capitais, temos 7 igrejas, 7 chakras principais. Inserido dentro desse sétiplo universo, temos o plano físico. O que é o plano físico? A vida física, essa de vigília, também é um desdobramento. É o desdobramento físico. E ninguém vê nada fantástico nisso. Ah, mas do outro lado é puro sonho. Outros dizem que é o inferno. Outros dizem que é o céu. Tudo bem. Tem uns que dizem assim, com boca cheia. Essas pesquisas, metafísicas, mera curiosidade. E há também quem diga que são daninhas. Mas o físico, ele tem guerras, ele tem fome, há miséria, há divergências, há todo tipo de incontinência. E não é visto como negativo. É muito bom para quase todos ter um momento físico em termos de natureza. Nascer. Eu nasci, então eu tenho que viver. Eu tenho que aproveitar, me satisfazer. Parece que sem isso não há satisfação em lugar nenhum. Mas é a curiosidade aqui no plano físico que faz vivermos o próprio plano físico. Essas tecnologias que estamos agora, por exemplo, é uma prova viva. Que através delas estamos nos comunicando. É um grande avanço por um lado e não para o outro. Alguns dizem assim, ainda bem que todo mundo tem uma certa resistência para fazer viagem astral, porque senão estaria lá do outro lado do globo, já sabendo os planos da Rússia contra o mundo. Já podemos aqui, maliciosamente, arquitetar bombas contra eles. Mas já temos no plano físico essa automatização. Temos aeronaves que já viajam na velocidade do som. Aqui mesmo nesse dispositivo móvel que você está usando, seja computador ou celular, você pode destruir a vida de uma pessoa muito rapidamente. Apenas com fake news, fofocas, falácias. Você pode ultrajar uma pessoa automaticamente e fazer todo mundo crer em suas observações sobre o outro. Então há perigo do outro lado. Perceba que o plano físico é o único que se vê tudo fantástico. Por exemplo, se você se deparar com uma aparição ou com um evento OVNI, você vai achar fantástico, vai fugir ou se entusiasmar. Já no plano onde isso tem origem, é alma com alma, não importa se é vivo ou morta. ETs, eu converso com eles nos meus sonhos. Mas são sonhos. Então é isso que algumas pessoas ligadas aos controles mundiais querem. Não vá atrás disso. Isso é mera especulação, fantasia. Mas aqui, a curiosidade
é que manda. Perceba. Em busca de cura, em busca de tecnologia, inteligência artificial agora, que vai descartar o uso do cérebro. E o esforço físico, por um lado, é bom. Mas quem precisa do emprego físico, que exija esforços, porque alguém tem que fazer o trabalho sujo. Então já temos aqui a desumanização do emprego formal, que eu ando falando muito nas redes sociais. Inclusive hoje eu ouvi no rádio, né, algo bem mordaz, que o governo está satisfeito com o controle da natalidade. A densidade demográfica está diminuindo. Então é uma visão bem comunista de que quanto menos é mais. É mais economia. Menos vidas, mais fluxo financeiro para dar conta. Mas perceba que a nossa vida física já está defasada. Não temos mais para onde ir, nem mais o que inventar. Então para onde é que vamos? Tendo curiosidade ou repúdia, você vai dormir essa noite e vai entrar em contato com aquilo que você pensa que é mera curiosidade fantasiosa. O plano da alma. O problema é que você vai ir com a sua carapuça de sonhos. Mas se sonha aqui, se sonha acolá. Aqui também sonhamos. Quem já não sonhou, inclusive, com aquilo que ele não precisa? Alguém com uma bolsa suntuosa sonhando com outra na vitrine. Para que você precisa daquilo que você já tem? Também é pura curiosidade. É a curiosidade o que faz vivermos. Por exemplo, a curiosidade de uma mônada desenvolver alma e corpo, parar num útero e através da recepção materna chegarmos aqui e abrirmos os olhos para uma nova realidade, conhecer o sol do outro lado. Depois vamos se erguendo em coisas tão físicas como nós, para aprendermos caminharmos com as próprias pernas. Mais tarde aprendemos a andar de bicicleta. Claro, com uma certa terceirização, porque vão nos ajudar a dar impulso, depois vão nos soltar. Estamos por conta. Isso vai se desenrolando cada vez mais independente. Aí vamos formar nossa própria família, vamos trabalhar para se alimentar por si, vestir, se acomodar em casas, vamos atrás de condução, porque perceba que o mundo físico é muito lento. Para você ir da ponta do Brasil até São Paulo, você vai precisar de check-in, você vai precisar de dinheiro, garantia de locação. Você vai demorar, você vai passar por poluição, vai passar por revistas e mais o fator tempo. Agora, em outra realidade de dimensão, você, apenas com o pensamento, você vai de uma ponta a outra do planeta. E é isso que acham mais perigoso que o plano físico, esse das guerras, miséria, fome, morte, doença. Essas coisas não tem do outro lado, a morte só existe aqui. Lá é dissolução, e ainda é muito tardia. Você pode viver muito mais lá do que aqui, em questão de tempo. Aqui a vida é muito breve. 80 anos é um grão de areia em todo um oceano. A segunda questão é o trabalho de alma, de reconhecimento de alma.
Vamos nos perguntar, somos educados a crer em Deus. O ego que nada sabe, ele se pergunta, o que é Deus? O ego só conhece o Deus que ele vê no espelho. A personalidade que ele cobriu sobre ele mesmo. Sua identidade. E se esse ego pensa que ele é seu nome, é sua casa, é sua família, é seu gênero, é a sua posição social, a sua cultura ou educação, a sua instrução, a sua fé, o mundo onde ele habita, esse ego realmente está morto. Só que não morto do seu próprio ego. Ele está morto para a consciência. Daí faz sentido Nietzsche, que também teve seu ego, dizer Deus está morto. Mas até que ele fez de uma forma consciente, porque para o ego Deus está morto. Mas o que levaria o ego a evidenciar que Deus está vivo? E que tudo é vivo e tem um sentido? A curiosidade. Então, cada ser humano físico, ele sendo um ego, ele trata o ego como? Ele vai num psicólogo, o psicólogo se chama psicólogo. Aquele que estuda a psique. Psique em grego é alma. Não é apenas um conceito intelectual, a nível cerebral. Aí o psicólogo menciona um fator, a emoção. Você está com problemas emocionais devido a um trauma. O que é trauma? Pergunta o ego. O que é emoção? Se ele não tiver a intenção, a curiosidade, ele nunca vai saber o que é emoção. Ah, você deve desacelerar o seu pensamento. Você não deve pensar tanto, ou você deve pensar melhor. O que é pensamento? Aí ele vai nos livros de Jung. Jung diz que se desdobrou num astral. Só que Jung, com toda a colaboração que ele fez, de certa forma, a humanidade, pelo menos trazer isso para uma ótica científica, parou no científico. A psicanálise parou no tempo, porque não se desenvolveu técnicas de expandir isso. Jung, nos seus contos, de encontro com o suicida, com seu pai, é tudo um contexto de um astral emocional que é inferior. Jung, na verdade, visitou os infernos, não o astral, que é dos astros, onde os astros se mostram. Você não precisa ir até os astros no astral, realmente astral. Ele vem em alto sum, em toda a gama de conhecimento audiovisual. Porque o nome dele é astral e não emocional. Emocional é o homem que lá no astral está, quando está, e sempre está. Então percebem que quando se criminaliza a curiosidade é estancar uma evolução? Aí não adianta vir dizer que devemos matar o ego e enaltecer o ser. Essas pessoas estão se contradizendo. São as mesmas pessoas que em certas escolas pregam que devemos levar o nosso corpo físico para a Garta. O que é a Garta? Quinta dimensão. É os céus dos cristãos. E o céu teosófico. Que utilidade, fora os entraves técnicos, que um corpo físico ele pode desfragmentar e o problema não será ir, e sim voltar. Seria como se aproximar de um buraco negro. No próprio plano físico, há interferência. Há falta de resistência para a própria fisicalidade lidar com o comportamento da própria elementaridade física. Nos queimamos ao passar pelo fogo, nos soterramos na terra, nos afogamos abaixo da água e nos despedaçamos se nos atirarmos dos ares. Já começa pelos próprios elementos, e esses elementos estão dentro de nós. E o que vai fazer nós compreendermos
do porquê que é assim. É a curiosidade. Tudo a gente criminaliza. As próprias fontes ditas espiritualistas criminalizam. Criminalizam um chakra porque o nome dele é sexual. Claro, ali está depositado todo o poder pessoal do ser humano. Qualquer ser humano estar ali. E não mencionar chakra sexual nada tem a ver com o ato sexual. Não vai mudar nada. Então estamos aqui delatando falso conhecimento. Então cuidem, que vocês vão ouvir isso e julguem por si. Essas coisas que aqui estou colocando como nota. E agora vamos entrar na questão do karma. Todo mundo quer conforto. Todo mundo quer o quê? Um mundo melhor. Um mundo melhor para quê? Cada vez mais conforto. Estamos tendo conforto, agora vamos ter o conforto da inteligência artificial. Está sendo, inclusive, arquitetada muito energeticamente nesses astrais, onde Jung, ou Yang, ressaltou que é o astral urbano, que reflete todos os nossos ranços. E também no mental inferior. Todo lugar tem o seu polo inferior. Por exemplo, no plano físico, onde é? Plano físico é na crosta terrestre, onde tudo acontece. Não vou citar de novo guerras, doenças, etc. Então, por que não? O que não dá é para ser curioso para sempre. A criança ela é curiosa para se tornar um adulto. Quando chega adulto, agora ela trabalha. Ela investiga e evidencia. É trocado curiosidade por evidência. Não adianta você se tornar, né, um detetive cósmico 24 horas, se tornar uma biblioteca ambulante e você não compreender nada do que você sabe. Mas a curiosidade é que leva você, inclusive, a duvidar se sabe, para daí buscar realmente saber. Karma. Criminalizamos o karma, enaltecemos o dharma. Isso no misticismo, no esoterismo. Mas aqui na vida linear, positivista, materialista, vamos chamar de sorte ou azar. Por que o azar é ruim? Por exemplo, você ter tido a capacidade, a oportunidade de ter filhos, é sorte ou azar? Você dirá que é sorte, automaticamente. Mas a criança chorar, a criança ter um preço a se pagar, a criança ela custa, a criança se alimenta, a criança chora, a criança adoece, você tem que correr longas madrugadas por aí, você tem que pagar, você ter que matricular, você ter que educar, você ter que pagar pensão alimentícia se aquela família não existe mais. Agora a pergunta é karma ter filho? Aí você talvez vai pensar, essa parte negativa, porque é assim a quebra do conforto, a quebra da linha de segurança, você vai dizer, realmente, é um karma, meu filho me incomoda. Ah, ter que pagar pensão agora que eu nem estou mais lá na mesma locação, junto com meus filhos. Então, a pergunta é, se é karma, você trocaria a vida do seu filho para deixar de pagar pensão? Deixar de ouvir o choro da sua geração à noite, porque no outro dia você acaba faltando o emprego, que seu dinheiro se tornou menos
Vocês entendem o que eu estou tentando colocar? Se karma é algo ruim, então o amor que temos pelos nossos filhos deve ser colocado no banco dos réus. Porque enquanto eles estão comportados, eles são apenas uma idealização, um sonho, está tudo ok. Quando você acorda e vê a realidade, aí agora é ruim, é karma. Percebem que karma não é ruim? Porque tudo é dual. Tudo vem bem e mal. Então, se eu amo meu filho, eu queria ter meu filho, por que eu vou me incomodar com aquilo que para mim é negativo? Aquilo que me incomoda, que me tira o sono, que quebra minhas economias. Cabe a nós se decidir. Se eu quero ter, então é um bom karma, mesmo com as contradições, com as contrariações e os problemas que vêm na carona. Percebam isso. Devemos tomar consciência das coisas, do que estamos entendendo e repetindo o que estamos falando, crendo ter certeza das coisas. Paz reverencial a todos.